Senhores deputados, o mundo precisa agradecer a Israel pelo ataque ao Irã. O Irã simplesmente descumpriu o acordo internacional de não proliferação de armamento atômico, colocando em risco todo mundo, inclusive Israel. Agora, ao atacar o Irã, Israel impede que o Irã faça, pelo menos com a quantidade de urânio enriquecido que eles têm, cerca de 9 bombas atômicas. Agora, como se não bastasse esse absurdo de estarem contra Israel, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva oficialmente se coloca contra os inimigos do mundo, favorecendo o Irã, se colocando a favor do país ditatorial do Irã. Obrigado. João Daniel, 1 minuto. Presidente, é vergonhoso ver parlamentares aqui defendendo um governo assassino, ditador, como é o governo de Israel. O governo de Israel, ele cria inimigos, ele inventa mentira para receber o financiamento dos Estados Unidos para continuar matando, para cometer o genocídio. O governo de Israel é um governo assassino, é um governo que não tem apoio popular dentro de Israel, que tem abaixo-assinado de grande quantidade de militares de Israel que denunciam que estão massacrando e matando o povo sem nenhuma defesa, como é o exemplo do genocídio contra o povo palestino. Parabéns ao mundo inteiro que foi às ruas neste domingo defender o povo palestino, defender o Estado palestino e contra este genocida assassino que é o governo Netanyahu de Israel. O apoio a este governo é apoiar o que há de mais podre, mais corrupto e mais assassino da história da humanidade. O nosso repúdio a todas as manifestações da extrema-direita brasileira para este governo genocida. Obrigado. Obrigado. Presidente, rapidamente, só somar minha palavra aqui aos meus colegas, depois de ouvir algumas declarações do pessoal da esquerda defendendo um país terrorista, defendendo terroristas. É impressionante como o nazismo retornou no mundo inteiro hoje, querendo acabar com os judeus e, de forma muito curiosa, sempre a esquerda defendendo as mesmas pautas do nazismo. O presidente Lula e o seu partido jogando o Brasil cada vez mais no buraco da vergonha internacional. Não perde uma oportunidade de nos envergonhar. Com o golpe da Venezuela, ficaram ao lado do Maduro. Com a Rússia invadindo a Ucrânia, ficam ao lado da Rússia. Vai na China pedindo para um comunista ditador vir para o Brasil censurar a liberdade de expressão no nosso país. Quando o Hamas ataca Israel, eles ficam do lado do Hamas, fingindo que estão do lado da Palestina. E agora, presidente, ficam do lado do país terrorista. É isso, meus colegas. O Irã é o país terrorista que financia todos os grupos terroristas do mundo. E aí o PT tem a cara de pau de fazer evento e manifestação para defender terrorista e um país terrorista. Presidente, aonde isso vai? Presidente, o que está subindo no Brasil é o desespero dos bolsonaristas. A prisão está chegando. E quando o Bolsonaro foi enfrentar Alexandre de Moraes, pediu 7 vezes desculpa para o Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas esperavam que tivesse um presidente corajoso, que fosse ali expor suas ideias, como o Lula fez diante do Moro. Disse, isto e isto é o que eu defendo. O Bolsonaro não, vai ser preso agora e com vergonha, porque pediu 7 vezes desculpa ao Alexandre de Moraes. Chamou de maluco, vocês todos. Isso ele tem razão, um bando de maluco. Lá a gritar, um bando de maluco a gritar. Vamos, gritem malucos. E Bolsonaro disse a eles, malucos, cuidado, malucos, vocês me prejudicam. Eu estou aqui diante do Alexandre de Moraes e eu sou um verdadeiro gatinho diante dele. Alexandre de Moraes, desculpe, Alexandre de Moraes, eu falei de você, de salário, mas eu não tinha nada a dizer sobre isso, me desculpa. E ainda pediu para que Alexandre de Moraes fosse o vice dele. E tomou na cara que o Alexandre de Moraes falou, vice meu de jeito nenhum.
não quero de jeito nenhum. E os bolsonaristas ficaram desesperados. Então o que sobe aqui no Brasil é o desespero dos bolsonaristas, que tem a cara de pau, aí sim, a cara de pau, de dizer que Israel e Netanyahu, porque não são os judeus, não, é Netanyahu, está massacrando mulheres e crianças da Palestina. Vocês não estão vendo isso? Matando de fome na Palestina, quantos e quantas? Vocês se calam diante disso? Isso é que é não ter vergonha na cara e fingir que não está vendo o que está acontecendo na Palestina. Movimento internacional solicitando que se tenha pelo menos humanidade com crianças e mulheres que estão ali morrendo, e finge que não se vê. Mas o problema do bolsonarismo é a prisão do Bolsonaro que está chegando. E Carla Zambelli vem junto, a deputada que aqui se dizia a mais violenta das defensoras do bolsonarismo, agora vai ser presa, e o Flávio Bolsonaro diz, ela errou mesmo, ela cometeu crime, não foi tão grave, mas cometeu, já deixando também que ela própria fique aos leões. E assim Bolsonaro vai agindo, os malucos, a Carla Zambelli, foi assim também com vários deputados que ele abandona no meio do caminho. Então, bolsonaristas, calma, Bolsonaro vai ter que pagar pelo que fez. Peço a Vossa Excelência apenas 30 segundos para terminar. Porque não é possível simplesmente se tentar acabar com a democracia e dar um golpe como ele quis dar no Brasil. Através de uma minuta de golpe que ele reconhece, diz que olhou, mas diz que a minuta de golpe não tinha nada demais, a não ser não deixar o presidente tomar posse, a não ser isso, o golpe final, que era exatamente não permitir que o resultado eleitoral fosse colocado. E o presidente Lula vai bem, o Brasil vai melhorando, é assunto que eu vou falar depois, para desespero dos malucos dos bolsonaristas. Obrigado, presidente Charles. Uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Presidente Charles, eu me preparei aqui para falar sobre o PDL 314, mas não tem como nós não ficarmos indignados com a posição dos partidos de esquerda. Eu vi em São Paulo uma cerimônia contra Israel e com uma bandeira do ativismo, do LGBT, falando bem do Irã. Olha, no Irã, um homossexual é condenado praticamente à morte, assim como na Arábia Saudita, na Palestina. Quem pratica a homossexualidade é condenado a 8 anos de cadeia. Então, que vocês abrissem os seus corações e percebessem que o fundamentalismo, né, a teocracia, a ditadura teocrática do Irã, que foi instalada em 79, hoje você já tem moradores do Irã comemorando a possível libertação desse regime. O Irã apoiou a criação do Estado de Israel. Então é muito importante que os partidos de esquerda, o presidente Lula, falando mal da comunidade judaica, muitos judeus aqui no Brasil já estão sentindo insegurança. Então a gente vê a irresponsabilidade de um governo, ou que detém pouco conhecimento, ou que não é próximo dos seus valores morais e corretos como um líder deve agir. Presidente Charles, PDL 314 hoje já tem fechamentos, questão, Partido Novo, PL, Republicanos, União Brasil, parte do PSD. A gente já tem mais de 300 votos. É um crime o que o OF pode fazer e que o governo teve uma manifestação de impor aí 20 bilhões de arrecadação no primeiro ano, agora em 25, 40 bilhões em 26. Ele atinge sim o simples trabalhador, atinge o MEI, atinge o autônomo, que numa operação de crédito de R$30 mil por ano, o que era 0,88%, passaria a 1,95%. Então é um governo que só quer arrecadar, é um governo temerário. Outra notícia de hoje, Bolsa Família, aumento de 540% no ingresso de estrangeiros no Bolsa Família. São 170 mil estrangeiros hoje, na maioria venezuelanos, que recebem Bolsa Família. Eu vou fazer um apelo para o eleitor do PT e para o governo do PT. Cadastre o CPF, a identidade e a conta bancária dos eleitores do PT, que eles querem ser debitados todo mês, de forma automática,
para sustentar o Bolsa Família dos estrangeiros e o aumento do IOF no nosso país. Quem tem que pagar essa conta é o eleitor do PT. Obrigado, presidente Charles. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, a gente ouve nos últimos dias aqui, de maneira mais intensa, que nós precisamos fazer o ajuste fiscal. Eu pergunto, que ajuste fiscal vocês querem? Que ajuste fiscal a elite brasileira quer? Essa gritaria dos parlamentares aqui no Congresso Nacional tem a ver com isso. Enquanto o presidente Lula quer enfrentar os privilégios, reduzir os supersalários, isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil, taxar os super ricos, vocês querem que aqueles que têm altas rendas continuem sem pagar imposto. Vocês acham justo uma professora pagar 27,5% de imposto de renda e uma pessoa que ganha mais de R$1 milhão por ano não pagar nada, ou no máximo 2,5%? O presidente Lula quer fazer justiça fiscal, diferente de vocês que querem manter privilégios dos super ricos. Por isso, essa crise aqui na Câmara dos Deputados. Por isso, os representantes da elite estão em pânico, porque querem fazer ajuste, tirando dinheiro da classe média e dos mais pobres, preservando os privilégios de quem muito tem. Eu quero deixar avisado aqui, nós vamos votar contra qualquer projeto que permita acumular o salário de deputado com mais uma aposentadoria. Nós votaremos contra. Enquanto nós queremos reduzir as desigualdades e aprovar projetos que façam justiça fiscal, vocês querem manter 860 bilhões de isenções fiscais para os grandes. Isso, minha gente, representa 5 Bolsa Família. 5 Bolsa Família. 860 bilhões de isenções fiscais que vocês não querem mexer. Vocês não querem abrir mão de nada. Vocês querem que a classe média e os mais pobres paguem a conta. Vocês acham justo que grandes grupos econômicos tenham 860 bilhões de isenções fiscais? Que as bets paguem menos impostos? Por outro lado, vocês acham justo que um trabalhador pague 27,5% de imposto de renda, enquanto quem ganha altas rendas não pague nada? Senhor presidente, está concluído, deputado. É sobre isso que estamos falando. Vocês estão aqui para garantir privilégios daqueles que são super ricos. Ao contrário, nós defendemos a justiça fiscal para a classe média e para os que têm renda menor. Isso, senhores e senhoras, explica uma boa parte, não tudo, porque nós sabemos que tem outras questões que nós vamos trazer para o debate. Explica o alvoroço de vocês. Presidente, eu queria registrar que nós estamos acompanhando o debate, estamos acompanhando toda esta trajetória da presença do governo do presidente Lula nestes 2 anos e meio, que o Brasil volta a fazer o grande debate de reformas, como a reforma tributária, aqui aprovada, como vários projetos em andamento no Brasil. É muito tranquilo e a população compreende a retomada de inúmeros projetos espalhados pelo Brasil. Entre eles, o aumento real do salário mínimo e a geração de emprego
e renda nesse país. Além das universidades, dos institutos federais, do PAC, de vários projetos que hoje movimentam e mexem a economia brasileira. O que nós estamos vendo aqui, neste plenário e no Brasil, é diferente daquilo que a gente viu no depoimento no Supremo Tribunal Federal. Há um ataque da extrema-direita conservadora aqui dentro e nas ruas de uma valentia de leão para atacar todos os programas que dizem interesse ao povo brasileiro. Quando o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad e parte desta casa e do Senado acorda para começar a cobrar impostos dos ricos, é como se fosse atacar os verdadeiros representantes da elite nacional brasileira, que não passa de 140 mil famílias neste país. Mas é uma brutalidade contra o governo para poder defender os ricos, para não pagar impostos neste país. E ouvindo o depoimento do Bolsonaro, a gente percebe o quanto eles estão aperreados. O caminho da prisão, o caminho da situação dos golpistas. Para concluir, deputado. Dos golpistas começa a ter dias contados. E eles sabem que as provas são robustas. Então é um desespero aqui no plenário, é um desespero nas ruas, mas na frente do tribunal é um cordeirinho pedindo desculpa, porque sabe que deve e que irão pagar. Para a voz do